Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje e a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que nós vamos estar lendo o texto de João 15, do versículo 1 ao 5. O texto será colocado aqui no Data Show para que a gente possa acompanhar juntos. Essa versão é uma versão um pouco diferente, mas é que Deus nos direcionou para a mensagem dessa manhã. Vamos ler o texto. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez. Deus, bendito seja o Senhor, Pai. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor fale conosco, Pai. Assim como o Senhor falou, Senhor Deus, a mim com a Tua palavra, Deus. O Senhor possa estar, Senhor Deus, abrindo os nossos corações neste momento, Pai. Abre os nossos corações, Pai, a Ti. Abre os nossos corações hoje, Pai, aqui neste lugar. Fala, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, eu confesso que, lendo o texto, já está muito claro, né? Eu não precisaria falar muito, porque o texto já é claro daquilo que Deus estava falando para os seus discípulos naquele lugar. Não tem muito o que aumentar, e eu nem quero aumentar muito, eu só quero tecer alguns comentários sobre aquilo que Jesus falou ali para aqueles discípulos. O primeiro versículo lá, então, Jesus fala que Ele é a videira e que o meu Pai é o lavrador. O que Jesus queria dizer ali para aqueles discípulos é que a vida estava nele. A vida era Ele. Jesus está ali demonstrando que a videira, a planta, plantada no solo e tratada pelo Pai, carregava a vida. E que esse Pai, o lavrador, ele está atento à manutenção e ao crescimento dessa videira. No versículo 2, a palavra vai dizer que o lavrador, atento, né, ao seu cultivo, atento ao seu trabalho, ele vai observar e vai analisar aqueles ramos. E a palavra diz, isso está escrito claramente: todo ramo que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele vai podar, para que produza ainda mais. Deus Pai, Ele corta e poda, porque a vida em Jesus, ela se renova, ela tem que se renovar. A vida em Jesus, ela não é estática. A vida em Jesus precisa avançar. Nós não podemos estar na videira e vivermos de uma experiência que tivemos há anos atrás. Nós precisamos viver e buscar experiências constantemente no Senhor, pois a vida em Cristo, ela se renova. No versículo 3, Jesus vai dizer: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Olhando para esse versículo, a gente precisa pensar ali no contexto. Jesus, ele estava com os seus discípulos há um tempo, já há algum tempo, eles já tinham passado por um ministério. Aqui nós vemos Jesus no final, no momento em que seu ministério está se encerrando.
ele se junta com os discípulos um pouco antes da Páscoa, onde ele sabia que ele viria a morrer pouco tempo depois desse texto aqui. Ele já vinha, se os irmãos forem ler no capítulo 13, no capítulo 14, ele já vinha ensinando esses discípulos. Ele sabe aqui que o seu momento nessa terra está se encerrando. E o período de discipulado com aqueles discípulos também. Então ele fala para eles: olha, vocês já estão limpos, vocês já conhecem a mensagem, o meu ministério está acabando. No capítulo 13, Jesus dá uma aula de humildade. Jesus chama um a um e lava os pés deles, né? E Pedro, sem entender, fala: não, senhor, o senhor não vai lavar meu pé coisa nenhuma. Como assim? Mas Jesus ensina a ele que o mestre, ele está preparado, precisa estar disposto a descer e a servir os seus servos. Logo depois Jesus vem falar, né, que ele prediz a traição, ele prediz a negação de Pedro, que, né, no arroba ali de santidade, diz que nunca pecaria diante do Senhor, que não erraria. E Deus fala: não, peraí, Jesus fala: peraí, Pedro, que daqui a pouco tempo você vai errar. Jesus promete a eles que ele vai embora, mas ele deixará um consolador, ele deixará um encorajador, que é o Espírito. Então nós vemos aqui Jesus perto do fim do seu ministério na terra, e explicando isso aos discípulos, ensinando isso aos discípulos, para que eles tenham entendimento disso, para que eles tenham entendimento e urgência que Jesus tinha com o reino de Deus, para que eles entendam que a partir de então será com eles. E no versículo 4, e aí a gente vai chegando aonde é o cerne da mensagem. Jesus vai dizer: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Jesus vai usar nesse texto, né, nessa versão, essa palavra permanecer diversas vezes. Em algumas versões Jesus vai usar está em mim, se estiverdes em mim. Mas eu ressalto essa palavra permanecer, porque ela traz uma ideia de continuidade. O estar às vezes traz uma ideia de momento. Eu estou hoje aqui na igreja, eu estou como igreja, mas será que eu vou permanecer como igreja? Essa é a palavra para eles nesse momento. Olha, eu sou a videira, a vida está em mim. Isso é um ensinamento, mas vocês precisam permanecer em mim. Vocês já conhecem a palavra, vocês já foram ministrados, vocês já viram sinais, milagres, vocês já viram a diferença do meu ministério em comparação com a religiosidade que aqueles que habitava a terra, onde a lei estava acima do Senhor. E Jesus fala para eles: vocês precisam permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Essa palavra permanecer, ela vem do latim permanere. Isso significa continuar, significa aguentar, significa ficar até o fim. Eu não sei hoje o que você está passando, mas a palavra de Deus para você é que você permaneça nele, é que você aguente na videira, aquela que possui vida. Nós não vamos encontrar, meu irmão, essa vida em nenhuma outra coisa. Nós não vamos encontrar esse cuidado do lavrador se não estivermos dentro da videira.
E é isso que Jesus trazia para esses discípulos: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois se vocês permanecerem, vocês darão fruto. E no versículo 5, Jesus vai dizer, reforçar novamente: sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, nada podeis fazer. É interessante que Jesus, ele é Deus. Jesus, com 12 anos, ele discutiu com doutores da lei. Então, ele tinha a capacidade, o poder de discutir, de dialogar, de convencer, de argumentar com qualquer pessoa da sociedade. Do mais sábio, o mais sábio que existia ali naquela sociedade judaica. Mas durante o seu ministério, Jesus escolhe uma estratégia de falar de forma figurada, porque ele queria ser entendido, O princípio da comunicação é essa, O Fabrício fala diversas vezes: não adianta eu saber falar muito bem, eu usar das melhores palavras e eu falar muito bonito, se o meu ouvinte não entende nada. Não adianta. Se eu virar para minha cadela, a Cristal, e falar Cristal, ela vai olhar para mim, porque isso ela entende. O nome dela entende. Aí se eu falar para ela, que de vez em quando aparece um sapo lá em casa, eu falo: Cristal, ali tem um anfíbio no canto superior esquerdo do quintal, traga-o para mim. Ela não vai entender nada. Aí se eu falar: Cristal, pega, meu irmão, na hora, o pega para ela é um sinal de tem alguma coisa aqui, tem uma missão que eu preciso fazer. Jesus fala de forma figurada para que os seus servos, para que o povo mais simples que o acolheu entenda as mensagens do reino. E muitas vezes Jesus fala: olha, eu estou falando de forma figurada para vocês entenderem mesmo, e às vezes vocês não conseguem entender, às vezes eu mostro e vocês não conseguem entender. Mas nesse momento aqui, irmãos, nessa última frase, Jesus vem falando aqui sobre uma videira. Ele é a videira, ele é a vida. Existe um lavrador atento às necessidades da videira, está perto, está sempre perto, que vai cortar aquele que não produz fruto, que vai podar aquele que produz, para que produza ainda mais. E às vezes nesse processo de poda é doloroso, Às vezes a gente, olhando, pensando no exemplo, na analogia, você está cortando uma parte da árvore, você está ali desfazendo uma parte da árvore. E assim às vezes Deus faz na nossa vida. Ele corta algo que para a gente parecia ser importante, mas que não tem futuro, que não vai nos levar, a um crescimento, que vai nos estatizar, que vai parar a obra. E Deus corta. Talvez Deus esteja fazendo isso na sua vida hoje. Ele está podando você, para que você produza ainda mais. Mas durante todo o texto ele vai fazendo essa linguagem figurada, para que haja entendimento. Porém, na última frase, ele vai falar de uma forma, irmãos, que não tem outra forma de falar a não ser essa: sem mim nada podeis fazer. Aí ele já não está mais falando de forma figurada, ele está sendo reto e claro para os discípulos. Vocês precisam entender que eu sou a videira, vocês precisam entender, vocês sabem que vocês devem permanecer em mim, porque sem mim vocês não conseguirão fazer nada. Toda a verdade do texto, irmãos, desse texto, ela está condensada aqui nessas palavras. E precisa ser trazida para nós nesta manhã. Porque, irmãos, se estamos aqui hoje, se temos um pouco de saúde, se temos uma vestimenta para vestir, é porque Ele quer, irmãos. É porque Ele permitiu. Porque nem todo mundo tem isso. Nem todo mundo tem o que
nós temos. Nem todo mundo tem. Muitos têm posses, mas não têm alegria. Muitos têm dinheiro, mas não têm saúde. Muitos têm família, mas não têm afeto, não têm afeição. Muitos têm trabalho, mas não têm realização. Então Jesus está falando aqui, não há nada que exista na sua vida que você consiga fazer de bom sem mim. Não há nada que você consiga manter. Se você acha que o teu trabalho te conquistou alguma coisa, se a tua força, a força do teu braço te levou a algum lugar, não existe nada que consiga manter isso, se não for do meu interesse, se não for da minha vontade. Assim como não existe nenhuma dificuldade, por mais que seja grande aos nossos olhos, que eu não possa fazer. O primeiro versículo, ele vai trazer uma ideia de significado. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. No meu trabalho a gente fala muito nisso, né? Sobre dar significado. Isso significa explicar o porquê das coisas. Porque às vezes a gente faz as coisas sem porquê, né? Sem entender. Tem lá uma estagiária nova, né? Que começou a trabalhar com a gente. Eu trabalho na área mais voltada à área de imóveis, financiamentos. E eu ensinando ali a ela, eu falo, olha, faz isso. Mas você tem que me perguntar, ou você tem que buscar entender por que eu estou te mandando fazer isso. Por que você tem que marcar lá que é o primeiro imóvel do cliente? Porque se você marcar, vai mudar tudo. Se você não deixar marcado, vai caminhar por esse lado. Então Jesus está dando aqui um significado para os discípulos. Ele está explicando o porquê das coisas. Ele está explicando para eles, olha, a vida e a morte. Vocês precisam entender isso. E a vida, ela está em mim. No versículo, e existe um pai atento a essa vida, atento a mim. No versículo 2, Jesus vai dizer, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E aquele que dá fruto, ele poda para produzir ainda mais. Então, dá uma ideia aí de propósito. O porquê das coisas. Porque existe vida e morte. Vocês precisam estar em mim. Mas existe um propósito para vocês estarem em mim. E o propósito é frutos. O propósito é frutificar. Vocês não podem estar em mim e não dar frutos. Isso, se é assim, precisa mudar. Deus fala comigo também, né? Deus falou comigo nesse texto. Eu sou, meus irmãos, uma pessoa muito na minha. Muito na minha mesmo. Eu digo que os meus amigos são mais meus amigos do que eu sou deles. Porque eles às vezes insistem, né? Na permanência e tal. E eu, por ser assim, às vezes esqueço aniversário, irmão, esqueço de falar e tal. Não que eu não goste de estar juntos, mas eu sou assim muito da minha, mas isso não pode me impedir de frutificar. Então o que mude eu nesta manhã, entendendo que Deus tem um propósito para mim e que eu não posso permanecer da forma que eu sou e que eu preciso evoluir, porque há vida e morte nessa terra, e eu preciso caminhar para a vida, e levar aqueles que puderem comigo para a vida. E alguns às vezes talvez se perguntem, mas eu não sei falar. Eu tenho, por incrível que pareça, irmãos, mais facilidade em falar a um público do que conversar tete a tete com uma pessoa. Vai entender isso. Mas enfim, eu tenho que de alguma forma frutificar. E alguns talvez ficam com esse medo, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho, Rafael, talvez essa facilidade. Eu não tenho talvez esse ministério. Irmãos, de alguma forma você vai frutificar, irmãos. Mesmo que seja pequeno, pensa lá no fruto da acerola, é pequenininho, irmãos. Mas 1 quilo de acerola é o mesmo 1 quilo de jaca.
alimenta da mesma forma. O volume é diferente, o tamanho, a quantidade é diferente, mas vai alimentar. Então você precisa frutificar, mesmo que de forma pequena, mas você não pode parar. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Ele está dando significado e está mostrando que há um propósito. No versículo 3, ele vai dizer: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Jesus está dizendo: vocês já estão em guerra, vocês já foram convocados, já não há mais como voltar para trás. Eu não me agrado daqueles que voltam atrás. Então ele está falando: vocês já estão com a pele em jogo, vocês já conhecem a verdade, vocês já conhecem que há pessoas morrendo, então vocês já estão convocados. Essa mensagem é para nós também nessa manhã. Nós já conhecemos, nós já não temos mais desculpas, nós precisamos avançar. E novamente voltamos ao final. Como nós vamos conseguir isso, meus irmãos? É permanecendo no Senhor, permanecendo na videira. Não há outra forma. Jesus vai dizer lá no final: sem mim vocês não vão conseguir, sem mim vocês não vão conseguir fazer nada. Vai ser difícil, vai, com certeza, mas não há outra forma de nós conseguirmos avançar, nós conseguimos frutificar, se não for com o Senhor. As lutas virão e vêm forte, mas o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer, e comigo, e eu em ti, peçam ao meu Pai, e não haverá nada impossível. Se vocês seguirem o texto, você vai ver: nada será impossível, se vocês permanecerem em mim. Existe um hino que diz: te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, sei que não ver o amanhã, mas esse deserto vai chegar ao fim. Vamos louvar mais uma vez. E te adorar é o que sustenta minha pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Creia nisso, irmãos. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Sem o Senhor nós não vamos conseguir, irmãos. Eu venho dizer para todos aqui que se os discípulos não entendessem essa mensagem, nós não estaremos aqui. Nós cantamos aqui, né, que a igreja venceu a perseguição, a igreja venceu o Coliseu, foi porque eles entenderam essa palavra do Senhor.
foi porque os discípulos ali, nenhum deles, irmãos, tirando o traidor, roeu a corda. Nenhum roeu, irmãos. Morreram, foram até o fim. Entenderam a palavra do Senhor. Entenderam o significado e propósito. Entenderam que eles já estão no jogo, já estão em guerra. Sem desculpas, sem alternativa. Mas também entenderam que eles, permanecendo no Senhor, fariam maravilhas, e fizeram. E hoje nós estamos aqui, louvando o nome do Senhor, aprendendo mais uma vez dele, porque a palavra se renova. Vamos encerrar nessa manhã, louvando ao Senhor, declarando que Ele é grande. Eu não estava muito preparado para apelo, só queria terminar louvando ao Senhor. Mas se nessa manhã você entende do significado, se você entende do propósito, se você deseja fazer mais, eu te convido a ficar de pé. Se for da tua vontade, vir à frente. Se não for, mas se coloque de pé. Vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, declarando que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, oh Deus, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Céu.
queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer, engrandecer e agradecer, Senhor, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, o que eu posso dizer, irmãos? A irmã idosa, irmãos, isso nos diz que enquanto estivermos nesta terra, não existe idade, não existe reforma. Aqui não vai ter soldado reformado na igreja do Senhor. Aqui nós estamos todos na ativa, irmãos. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos na ativa. Não dá para parar. Não dá para parar. Eu encerro com as palavras do Senhor. Mais uma vez o versículo 5. Sim, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, agradeço a oportunidade.